Olá, paz do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Compartilha essa mensagem, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Eu quero deixar aqui uma reflexão no livro de Juízes, capítulo 17. Vai falar a respeito de dois personagens importantes, por que não dizer três? Aqui o capítulo fala de Mica, da sua mãe e de um outro jovem, levita. Nos dias de juízes, dos juízes, Deus estabeleceu que o povo de Israel fossem liderados por juízes. Não havia rei, Então, esse capítulo anterior ele fala do final da história de Sansão. Apesar de Sansão ter vivido uma vida de fracassos e sucessos muitas vezes, mas no final das contas Deus ainda restabelece, lhe dando uma oportunidade dele ter forças novamente e os seus inimigos forem destruídos no mesmo dia da sua morte. Mas o que eu quero falar aqui é que nos dias dos juízes, nesse período em especial dessa história, o versículo 6 diz que as pessoas faziam o que bem entendiam. No capítulo 17, o versículo 6 diz que eles faziam o que bem entendiam, o que estava correto. Essa mãe aqui desse rapaz chamado Mica, ela tinha algumas moedas, algumas pratas, e esta pessoa, seu filho, rouba essas pratas da sua mãe e ela não sabia quem tinha roubado, amaldiçoou a pessoa, Ela garantia que tinha essas moedas, essas pratas, e ela amaldiçoou aquele que havia roubado. E esse jovem, então, ele resolveu se colocar, então, para sua mãe que ele havia sido a pessoa pelo qual ele havia roubado. Imediatamente, para você ver como as pessoas estavam com a mente totalmente voltada para os seus próprios interesses, que quando ela entende que foi o seu próprio filho que a roubou, ela abençoou esse mesmo filho que havia roubado. A Bíblia diz que da nossa boca sai palavra de bênção ou maldição, mas aqui nesse sentido não está se tratando disso, está se tratando de uma mãe omissa que não corrigiu a atitude de um filho que havia errado. Então, ela abençoou automaticamente sem colocar nenhum limite, nenhuma reclamação. Ela simplesmente abençoou, então, já que havia sido seu filho. E ele quis devolver aquelas moedas, aquelas pratas, e ela então resolve dá-lo de volta para que ele fizesse algo no templo e deuses, para adoração. Depois a Bíblia ainda diz que ela ficou com 200 moedas de prata e deu aos ourives para que criassem também imagens de fundição e ela viesse a adorar. Então, aquele período de tempo estava bagunçado. As pessoas, o versículo 6 diz que não havia rei Israel e cada qual fazia parecia direito aos seus olhos. Não é muito diferente dos dias de hoje, que as pessoas, a maioria delas, não podemos dizer todas, mas as pessoas, na sua grande parte, elas têm colocado suas vidas a sua própria vontade, fazer o que tem direito. A vida é minha, eu sou adulta, sou vacinada, no sentido de maioridade, faço o que bem quero, tenho liberdade para ir e voltar. A gente que tem o temor à palavra, nós não podemos esquecer que a nossa liberdade, que Cristo nos deu, não pode sair da soberana vontade do Senhor. Elas precisam andar juntas, mas naqueles dias as pessoas estavam andando segundo seus próprios desejos e vontades. E esse rapaz, então, com sua mãe, fizeram toda essa bagunça aí. E aí esse rapaz, ele queria ter no seu próprio conceito alguém que também viesse completar o seu ministério. E aí aparece de Belém de Judá um jovem da tribo de Judá, ali peregrinando, andando muito
provável, né? Aqueles dias estavam difíceis, o sustento dos levitas era pelo povo, talvez, com certeza, a disposição das pessoas não era bacana para esse sustento, porque as pessoas não estavam tendo o respeito às lideranças. E o que acontece é que esse jovem foi convidado por Mica para que ficasse na sua casa, porque ele queria simplesmente alguém que lhe recebesse, que lhe desse comodidade. E ele recebeu desse jovem, desse rapaz chamado Mica, esse levita. E Mica, então, simplesmente coloca aquele rapaz, já que era levita, como sacerdote da sua casa, né? Por sua própria conta, pela sua própria vontade. Então, ele ainda encerra esse capítulo dizendo que o Senhor agora me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote, no versículo 15. Então, gente, muitas vezes o que eu quero falar nesse capítulo é que as pessoas querem negociar com Deus. Muitas vezes a gente quer negociar com Deus, né? E fazer aquilo que nosso coração está pedindo e achamos que Deus simplesmente vai concordar com tudo o que nós queremos. E a vontade nossa nem sempre é a vontade de Deus. A gente tem que andar debaixo da vontade permissiva do Senhor. Mica disse: fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e sustento. Aí o levita entrou e ficou ali, todos com atitude simplesmente fora da vontade de Deus. Que nós possamos colocar a nossa vida inteira à disposição de Deus e que a gente não queira tomar atitudes impensadas, rápidas, para nosso bem, achando que vai ser bom. E aquilo não é o que realmente Deus quer para as nossas vidas. Então, esses rapazes, eles tiveram, né, as suas consequências. Nós temos que ser pessoas que agrademos a vontade daquele que nos chamou. Amém? Então, essa é a história de Mica, do levita, que também saiu do controle da vontade de Deus, e de uma mãe omissa. Que tipo de educação, de forma nós estamos corrigindo os nossos filhos? Não é pecado a correção, é bíblica. E muitas vezes nós deixamos passar. Não é isso? Nós deixamos passar a correção, omitimos o erro dos nossos filhos para não desagradarmos. E depois eles vão sofrer as consequências. Quando nós colocamos a disciplina que a Bíblia orienta, nossos filhos vão crescer homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Que nós vamos dar um futuro melhor para os nossos filhos, debaixo da palavra e da direção de Deus, com instruções e ensinamentos, em nome de Jesus, para que eles não saiam do controle de Deus e que entenda que a vontade soberana do Senhor, ela deve andar junto com aquela liberdade que Deus nos deu como homem, como mulheres de Deus. Deus abençoe tua casa, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.